sou especialista em gente. Eu sou médica de família e comunidade. Meu trabalho é basicamente cuidar das pessoas. Mas eu não cuido da doença. Eu cuido da pessoa que leva a doença, e isso faz toda a diferença. Eu trabalho no SUS desde que eu me formei, e eu posso dizer para vocês que a realidade do sistema de saúde é muito mais complexa e desafiadora do que o que nos contam na faculdade. Desde o primeiro dia do trabalho, eu percebi o tanto que eu não estava preparada. Eu achava que o conhecimento técnico, puramente científico, estava acima de tudo, inclusive das pessoas. Eu falhei inúmeras vezes tentando impor aos meus pacientes aquilo que eu achava que era o certo, que era o melhor para eles, mas eu fazia isso sem ouvi-los, sem considerá-los, sem entender quais eram as suas expectativas diante de um diagnóstico e de um tratamento. É claro que não dava certo. Foi no SUS que eu me encontrei como médica. E muitos de vocês não se lembram ou não sabem porque são muito jovens mesmo, mas antes do SUS, saúde era caridade. Milhões de brasileiros e brasileiras não tinham acesso a um sistema de saúde. O SUS nasceu no final da década de 80 e fez uma revolução. Transformou saúde em direito. Trouxe dignidade para essas milhões de pessoas. No SUS, ninguém mais precisava da caridade ou da pena de ninguém para ser atendido por um médico, por um enfermeiro, por um psicólogo. Isso me fascinava e me fascina até hoje. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. E foi nele que eu me encontrei como médica, principalmente quando eu conheci a medicina de família e comunidade. Na residência médica, eu aprendi que ética, empatia, habilidades de comunicação são coisas que podem ser treinadas, que a gente pode aprender a ser ético, que a gente pode se aprimorar na nossa habilidade de comunicação. Mais do que isso, eu aprendi que tão importante quanto prescrever o melhor medicamento é ser eu mesma o medicamento que o meu paciente precisa. Balint, um psicanalista húngaro que nasceu no final do século XIX, ele dizia que o médico, a pessoa do médico, é o primeiro remédio que se administra ao paciente. A nossa personalidade, a nossa empatia, a nossa capacidade de se mobilizar no cuidado com o outro. Tudo que eu aprendi na faculdade passou a fazer sentido. Na assistência à saúde, humanizar é isso. É qualificar a nossa atitude diante do outro. É uma intenção no aprimoramento moral e ético que nos faça enxergar o outro na sua totalidade. Há mais ou menos 5 anos, eu comecei a escrever textos relatando os encontros que eu tinha com os meus pacientes na unidade básica de saúde que eu trabalho no SUS. Eram textos bastante despretensiosos e eu comecei a publicar isso nas redes sociais e o alcance desses textos rapidamente saiu do meu controle. Centenas de milhares de pessoas começaram a ler o que eu escrevia e a compartilhar, e muitos textos ganharam visibilidade nacional, até internacional. E eu comecei a receber de muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro mensagens que me parabenizavam pelo meu trabalho. Eu achava aquilo super interessante, porque eu não entendia, afinal, o que de tão incrível eu estava fazendo para merecer os parabéns, já que aquilo era só o relato do meu dia a dia numa unidade básica de saúde na periferia de uma grande cidade. E eu me perguntava isso o tempo todo, o que, afinal, há de tão incrível nisso? Um primo muito querido me respondeu essa pergunta dizendo o seguinte: Júlia, você tem noção do quanto que é difícil ser escutado numa consulta com um profissional de saúde? Você tem noção do quanto as pessoas estão sedentas por esse cuidado que você relata prestar? Foi muito chocante para mim escutar essas coisas, porque a gente está falando de gente que estudou e se qualificou para cuidar da saúde das pessoas, para entrar em contato com o sofrimento mais agudo de muita gente. E essas pessoas que estão desconectadas completamente da dor do outro, exato, são essas pessoas que perderam a capacidade de se conectarem com o sofrimento do outro, com o sofrimento do seu paciente. E quando foi que nós, médicos, perdemos essa capacidade? Será que foi pelo excesso de trabalho, pelo esgotamento físico, mental? Será que foi pelas longas jornadas? Será que foi uma falha da nossa formação? Eu não tenho essa resposta para dar para vocês, mas eu tenho plena certeza de que nós estamos cada vez mais nos afastando disso que é central na nossa lida como profissionais de saúde, o cuidado verdadeiro. Eu sei que no SUS a realidade não é exatamente como eu sonho, ultimamente tem ficado cada vez mais distante dos meus sonhos, mas hoje eu não estou aqui para falar daquilo que ainda nos falta.
eu queria dizer sobre o que dá para fazer com aquilo que a gente já tem. Se a gente tem porta dentro do nosso consultório, dá para a gente fechar a porta e garantir a privacidade do nosso paciente. Então, por que a gente ainda insiste em atender o paciente com a porta aberta? Se a gente tem lençol, por que ainda a gente não cobriu o corpo da mulher que está nua para ser examinada? Dá para a gente chamar pelo nome, dá para chamar pelo nome que a pessoa deseja ser chamada. Dá para a gente dar autonomia ou respeitar a autonomia do paciente, da pessoa. Dá para a gente entender que o caminho dessa pessoa é só dela e que ela tem uma capacidade incrível de ressignificar a sua história, a sua existência. Há uns 3 anos, eu estava no meu consultório e era uma manhã típica de uma unidade básica de saúde no SUS, um acolhimento lotado. Já era quase a hora do almoço e ainda faltava tanta gente para ser atendida até a hora do almoço. E eu chamei uma paciente que eu não sabia, mas ela ia mudar a minha forma de enxergar o meu trabalho, o meu jeito de ver a vida. Ela me transformou como médica e como ser humano. O nome dela é Helena. Eu cheguei até a porta do consultório para chamá-la, e quando eu chamei Dona Helena, levantou-se uma mulher negra, entristecida, e o semblante dela era tão desanimado que eu tive certeza para mim que ela tinha vindo me procurar porque ela queria falar daquela tristeza. E aí, logo, né, na minha soberba, na minha arrogância, eu disse, que bom, estudei depressão ontem, está tudo fresquinho aqui na minha cabeça, tenho certeza, Dona Helena, vem comigo que vai dar tudo certo. Dona Helena, bom dia, pode se assentar, como é que eu posso ajudar a senhora? E ela me respondeu assim, doutor, eu vim porque eu estou com uma dor nesse ombro. Aí eu dei aquela murchada na cadeira, né? Toda aquela minha preparação tinha ido embora. Eu fechei a gavetinha da depressão, porque assim muitas vezes a gente trata os nossos pacientes, a gente separa as doenças em caixinhas que não se comunicam, que não se interagem, não conversam entre si. Abri minha gavetinha de dor no ombro e falei, poxa, eu sei tratar a dor no ombro. Eu estudei tanto isso na residência, vai dar certo. Não, Dona Helena, faça de conta que eu não fiz nenhuma especulação a respeito do seu caso. Vamos lá. Abri a gavetinha de dor no ombro, coloquei todos os meus livros e artigos em cima da mesa, e a Dona Helena começou a dizer para mim. Falei, fala, Dona Helena, me conta, explica como é que está essa dor no ombro. Ela disse assim, doutora Júlia, é uma dor que me acompanha tem mais ou menos 2 anos, e cada dado que ela me falava, eu ia murchando um pouquinho mais na cadeira. Eu já fiz gelo, calor, já fiz fisioterapia, alongamento, yoga, acupuntura. O que sobrou para mim, né? Inclusive, numa consulta, alguns meses atrás, eu fui encaminhada para o ortopedista, ele me indicou que o meu caso era cirúrgico, eu até operei meu ombro. Falei, poxa, por que não veio antes, né? Tinha ainda alguma coisa para eu fazer. Mas eu não vim, foi por causa desse ombro, não. Esse está doendo pra caramba, mas agora a dor está passando para esse. Eu, cara, essa mulher já fez tudo que a medicina tinha para oferecer para ela. O que eu vou fazer? Como eu posso ajudar essa pessoa? Eu não sabia, não tinha essa resposta. E eu resolvi seguir a minha intuição. Voltei lá no começo da consulta, quando eu vi aquela moça entrando para o consultório, entristecida. Eu olhei para ela e falei, Dona Helena, é só o ombro mesmo? Tem mais alguma coisa que a senhora quer falar para mim? Nessa hora, a Dona Helena começou a chorar, e muito, copiosamente. A gente sabe que as consultas no SUS, elas muitas vezes são interrompidas, às vezes a gente é o único médico que está na unidade, às vezes alguém chega numa urgência, alguém precisa falar com a gente, e a Dona Helena não podia ser interrompida naquele momento. Foi quando eu decidi, dei a volta na mesa, tranquei a porta, me sentei na cadeira do acompanhante, ela tinha vindo sozinha, eu me sentei de frente para ela e falei, Dona Helena, a senhora quer falar? E segurando as mãos dela, escutei o seguinte, doutora Júlia, hoje está fazendo 2 anos e 2 meses que eu perdi a minha filha. Ela foi queimada viva pelo marido. Tem sido muito triste, porque essa tristeza me consome e eu não tenho com quem falar sobre isso.
Eu tento conversar com meu marido, mas ele me pede, eu não dou conta, eu não consigo mais conviver com esse sofrimento. E toda vez que você me fala, toda aquela tristeza do momento da partida dela retorna. Eu tento falar isso com meu filho, mas ele não dá conta de lidar com essa dor. Isso tem me adoecido muito. Eu cuido do meu neto que ela deixou, e eu olho para ele e vejo ela correndo pela casa. Doutora Júlia, é muita tristeza, eu tenho tanta saudade de quando ela chegava em casa e a gente abria uma cervejinha bem geladinha, ela fazia um tira-gosto enquanto eu lavava a roupa. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como é que eu vou conviver com isso. Eu olhei dentro do olho dela e falei, Dona Helena, faça de conta que eu sou a sua filha. O que você quer falar comigo, mãe? Ela fechou os olhos, colocou as mãos no meu rosto e começou a me acariciar de olhos fechados e falar, ai, minha filha, que saudade que eu estava de você, minha filha. Ai, que bom te ver de novo, minha filha. Mamãe tem tanta coisa para falar para você. A mamãe queria matar essa saudade. Eu tenho tanta saudade de quando você chegava em casa na sexta-feira e a gente tomava a nossa cervejinha. Ai, minha filha, é tão difícil cuidar do seu filho, tão difícil cuidar dele sem você aqui por perto. E eu, claro, não me segurei, chorei junto com ela, que era aquilo que eu deveria fazer. Não está nos livros, mas eu ali não era mais uma médica. Eu segurei, apertei as mãos dela e falei, mãe, eu estou bem, fica tranquila, eu estou bem. A gente vai se encontrar de novo. Eu preciso que a senhora se equilibre, busque esse equilíbrio para poder seguir cuidando da nossa família como você sempre fez. Mas eu estou bem. Eu estou esperando você aqui onde eu estou tranquila. Vai bem. Nós nos abraçamos longamente, enxugamos juntas as nossas lágrimas. Eu voltei para minha cadeira de médica e fui cuidar do ombro dela. Vocês lembram que ela estava com dor no ombro? Depois de alguns encaminhamentos, remédios prescritos, ela me disse assim, doutora, sempre que faz mais um mês, que é da partida da minha filha, eu costumo ir lá no túmulo onde ela foi enterrada para poder me sentir mais perto dela. E hoje eu estava na dúvida se eu vinha para cá, se eu ia para lá, mas que bom que eu vim aqui, porque desde que ela partiu, eu nunca tinha me sentido tão perto dela. Muito obrigado por ter sido essa ponte. Eu precisava tanto desse ombro. Humanizar é isso. Humanizar é ser simplesmente um ser humano, atendendo outro ser humano. Humanizar não é o destino, é o caminho. De onde eu vim, outros homens e mulheres estão se formando, lapidando suas habilidades de comunicação, suas habilidades técnicas e científicas para serem agentes transformadores nesse SUS que a gente acredita e pelo qual a gente luta. Atualmente, eu trabalho numa unidade de saúde no meio de uma comunidade violentíssima, numa cidade próxima a Belo Horizonte. São 15 mil pessoas sob os nossos cuidados, somos 5 equipes de saúde. Quando, lá na residência, eu fui tocada por essa ideia de que a humanização era possível, eu passei a ser agente transformadora dos locais onde eu trabalhava. E outras pessoas foram tocadas pela ideia da humanização. O impacto disso é que cada equipe que é transformada transforma a vida de 3 mil pessoas. São 3 mil pessoas que vão passar a ser ouvidas e enxergadas nas suas demandas em saúde. O SUS que a gente acredita está para a gente construir. A humanização não é o destino, ela é o caminho. Muito obrigada.